Gente, estou aqui em frente ao Palácio do Iguaçu, a sede do governo do estado do Paraná, aqui em Curitiba, aproveitando para trazer uma palavra ao seu coração. Será que você já parou para pensar que seguir a Jesus envolve um custo? Normalmente nós nos referimos ao custo para Deus, o preço pago pelo Senhor Jesus para alcançar, remir a mim e a você. Mas será que você já parou para pensar que existe um custo para essa caminhada cristã? Será que você já parou para calcular o custo? Nos próximos minutos, eu quero que você me acompanhe numa reflexão bíblica, justamente sobre isso, calculando o custo. Em Lucas 14, 28 e 29, o Senhor Jesus faz a seguinte afirmação: qual de vocês é o homem que, se for construir uma torre, não se senta primeiro para calcular quanto custa, para ver se pode terminar aquilo que ele começou, o seu empreendimento? Jesus disse: não seria melhor nem começar, porque caso ele comece e não tenha como terminar, ao interromper a obra, ao deixá-la inacabada, ele vai sofrer a zombaria das outras pessoas. Agora, Jesus não está apenas nos orientando que todo empreendimento tem um custo, ele não está apenas nos orientando a calcular o custo das coisas naturais, no sentido de planejamento, boa administração e orçamento. Ele faz a relação desse assunto justamente com o fato de segui-lo. Nos versículos anteriores, porque havia uma multidão seguindo a Jesus, é quase como se o Senhor quisesse falar para eles: olha, parece que tem gente mais aqui, talvez vocês não tenham entendido bem o que é a minha proposta. E nesse momento o Senhor diz: olha, qualquer que quer me seguir e não aborrece pai, mãe, irmãos, irmãs e a própria vida por causa de mim, não pode ser meu discípulo. Jesus estava falando sobre o que significa ser seu discípulo quando ele nos faz a proposta de calcular o custo. Logo depois, ele menciona um outro exemplo. Ele disse: se um rei for sair em guerra contra outro rei, ele primeiro tem que sentar e calcular. Se com 10 mil ele pode enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Senão é melhor nem entrar na guerra e pedir logo paz. É melhor desistir do empreendimento do que começá-lo sem poder terminar. Então, novamente, depois do segundo exemplo, o Senhor Jesus, no versículo 33, diz: assim, pois, todo aquele que vem após mim e não renuncia à sua vida e não toma a sua cruz, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus está dizendo? Você quer ser meu discípulo? Pega papel e caneta, pega a calculadora, a gente falaria numa linguagem de hoje, e põe na ponta do lápis quanto é que custa. Na verdade, quando Jesus fala sobre um custo, ele não está dizendo que nós pagamos pela nossa salvação. Isso foi providenciado por Deus. Mas quando aceitamos a salvação que nos é oferecida gratuitamente, juntamente com ela, há um pacote. Esse pacote envolve, e eu e você precisamos saber, ao longo do caminho, que nós vamos precisar fazer algumas renúncias. O Senhor Jesus, na mensagem dele, deixou isso claro. Os apóstolos, quando pregaram a mensagem que Jesus os enviou a pregar, que é a mesma mensagem do evangelho que deveríamos continuar pregando hoje, eles também deixaram claro essa verdade que haveria renúncia a ser feita. Haveriam provas e tribulações que nós enfrentaríamos. Então, o que eu e você precisamos entender é que o projeto da vida cristã é muito mais do que apenas o início da caminhada, muito mais do que a alegria de receber a palavra no primeiro momento. O Senhor Jesus, na parábola do semeador, fala daquele tipo de semente que caiu num solo pedregoso. E na hora de explicar o que é isso, ele fala que esse é o tipo de planta que a raiz não consegue se tornar profunda, justamente porque o solo rochoso está muito próximo da terra, então ela não penetra. E porque fica exposta, Jesus na parábola diz: saindo o sol, secou. Na hora de explicar, ele fala que esses são os que recebem a palavra com alegria. Mas quando vêm as tribulações, as perseguições por causa da própria palavra, eles se secam, eles não suportam. Jesus está dizendo que não basta apenas recebermos a palavra com alegria. A vida cristã pode começar com toda a alegria do mundo, com toda a empolgação, mas ela não pode ser baseada somente numa alegria momentânea do início da caminhada. Nós precisamos entender que a vida cristã é um projeto a longo prazo. É uma decisão, a decisão por Jesus é uma decisão para o resto da vida. É uma decisão para sempre, é uma decisão sem volta. E como diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, melhor é o fim das coisas do que o começo. E nós podemos dizer que a mesma verdade se aplica à vida cristã. O apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, o capítulo 1, no versículo 8, para que alcanceis o fim, o objetivo final da vossa fé. Ele diz: a salvação das vossas almas. Qual é o objetivo final da nossa fé? Nós não aceitamos a Cristo apenas para tentar melhorar a qualidade de vida aqui na terra.
Nós, na verdade, aceitamos e abraçamos o Senhor Jesus, um alvo que vai muito além dessa vida terrena. Nós precisamos estar mirando a eternidade. Nós precisamos enxergar muito mais do que qualquer solução terrena, temporária, que a própria fé e o Senhor Jesus nos ofereça, aquilo que é eterno e permanente, a salvação das nossas almas. Quando o apóstolo Pedro sinaliza isso, ele nos aponta a necessidade que eu e você possamos caminhar norteados por um alvo. Aliás, o apóstolo Paulo também dizia isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Eu e você precisamos entender que melhor do que correr bem a carreira cristã no início dessa caminhada é saber que nós precisamos completá-la. O apóstolo Paulo adverte os Gálatas dizendo: vocês corriam bem. Quem foi que impediu vocês de continuarem da forma como vocês começaram? Em outras palavras, ele está dizendo que alguém pode começar bem, mas não necessariamente terminar bem. Aliás, alguém pode começar bem e sequer terminar. Um dos exemplos que o apóstolo Paulo dá é se referir a gente que naufragou na fé. E o naufrágio é uma ilustração que fala bem do que a gente está aplicando aqui. Alguém entrava num navio, num porto, o objetivo era fazer uma viagem, chegar onde? No outro porto, em outro lugar. O naufrágio abortava a viagem, o projeto. Essa pessoa não só deixava de chegar onde deveria, como muitas vezes no naufrágio ela se perdia. Quando a Bíblia fala de alguns que naufragaram na fé, está falando a mesma coisa, de gente que começou uma jornada sem terminá-la, que se perdeu ao longo do caminho. Como você está vivendo a vida cristã? O que você está construindo? Nós precisamos olhar aonde queremos chegar e saber que até chegarmos lá haverá um custo de renúncias. O Senhor Jesus disse: olha, você precisa entender que tanto a porta como o caminho que leva e conduz à vida é estreito e apertado. Ele diz: o que conduz à perdição, esse é largo, é bem mais fácil. Jesus estava falando não apenas de enfrentarmos dificuldades no sentido de circunstâncias, mas a oposição do mundo. Nós estamos na contramão de um sistema em valores completamente distintos dos nossos. Jesus falava de oposição até mesmo do reino espiritual contra o qual nós estamos em guerra. Mas ele está dizendo que haveria oposição. Obviamente também enfrentamos as circunstâncias adversas. Em Atos, no capítulo 14, no versículo 22, Paulo e Barnabé, na sua viagem missionária, eles voltam passando pelas cidades onde plantaram as igrejas com uma mensagem. A Bíblia diz que eles foram fortalecer o ânimo dos discípulos, exortá-los a permanecerem firmes na fé e fazê-los entender que importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus. Alguns entram na vida cristã achando que a fé em Jesus significa o fim dos seus problemas. Na verdade, eu diria o contrário. Talvez ele possa significar o início de problemas que você nem tinha antes, de tribulações que virão só depois que você aceitou a palavra, de provas que você enfrentará. No entanto, quando eu e você entramos, não só dispostos a concluir aquilo que começamos, mas calculamos o quanto custa seguir a Jesus. Então, se os meus familiares se posicionarem contra a minha fé, Jesus já deixou claro quem eu tenho que colocar na frente. Ele diz: você tem que estar disposto a aborrecer pai, mãe, irmãos, irmãs, mulher, a própria vida. Nós precisamos negar não só os prazeres da própria carne, mas até mesmo os mais altos níveis de relacionamento, se eles se colocarem como uma oposição à nossa fé no Senhor Jesus. E cada um de nós, na verdade, deveria calcular o custo antes de começar a construir a torre. O Senhor Jesus fala de gente que acaba não conseguindo completar. Eu diria que na vida cristã é diferente. Estou servindo ao Senhor há muito tempo, há muitos anos. Estou no ministério pastoral há 20 e tantos anos. E eu já vi muita gente começar a construir a torre. Já vi muita gente planejar entrar em guerra sem conseguir terminar o seu empreendimento. Melhor do que um dia ter entregado sua vida a Jesus, ter sido batizado nas águas, ter professado com alegria a vida cristã. Melhor do que isso tudo é que você conclua a carreira. E não apenas conclua com êxito. O apóstolo Paulo diz no final dos seus dias: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a minha fé. Eu não sei se você muitas vezes reflete a respeito de como será o final da sua caminhada, mas é muito importante que você entre nessa caminhada de seguir a Jesus não só com a empolgação do momento, não só com a alegria do início, não só com a festa que se dá nos primeiros dias, mas ciente de que se em algum momento as oposições vierem talvez tentar ofuscar um pouco a festa do início, isso não vai fazer você recuar. Quando as circunstâncias difíceis falarem contra você, como a mulher de Jó falou para ele, no momento de muita dor: amaldiçoe seu Deus e morre.
Jó consegue responder para ela, você fala como uma louca. Ele, na verdade, conseguia dizer, ainda que ele me mate, eu louvarei. O que ele está dizendo? Não que Deus, de fato, queria matá-lo, porque a fé sabe que Deus quer o nosso melhor e ela se apoia no caráter de Deus, a ponto de Jó dizer, eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar sobre a terra. Mas ele está dizendo, ele é fiel, eu vou permanecer com ele, eu vou louvá-lo, eu vou enfrentar qualquer circunstância difícil que possa aparecer, mas eu não vou desistir da minha fé. O propósito dessa minha meditação é te levar a um lugar onde você entenda que a sua fé em Jesus é mais do que só para agora, é mais do que só para os bons momentos, que você calcule o custo, que você se prepare a enfrentar o que surgir pela frente. Não deixe as circunstâncias difíceis, as tribulações, as provas te atropelarem. Você, na verdade, é que deve atropelá-las, pela sua firmeza, a sua determinação em concluir a sua carreira, em poder terminar dizendo como Paulo, eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Porque nada, absolutamente nada, é tão importante como aquele dia em que eu e você cruzamos os portais da glória e ouvimos da boca do Senhor Jesus a frase, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que você possa calcular o custo e permanecer firme, sem abrir mão, não importando o custo. Richard Baxter disse, não importa o prejuízo que tenhamos que sofrer para ganhar o céu. Eu acredito que isso se aplica a essas oposições, não a pagar pela salvação, porque isso não é nosso. Terá valido a pena. No final, eu e você vamos concluir dizendo, valeu a pena.